Gênesis capítulo 9. Hoje eu quero repartir com vocês um pouquinho da palavra de Deus. E desde que eu estou meditando no que eu iria ministrar aqui, a única palavra que veio no meu coração foi essa. Gênesis 11, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Diga assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundimos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Dessa forma, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Amém? Dá uma acelerada aí na sua Bíblia, vai em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, na minha versão diz assim: E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um som impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas de como fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações da terra. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão ali falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das mediões de Cirene, e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. Amém, meus irmãos? Preciso da sua atenção aqui agora. Eu li 2 textos para você. O primeiro está lá em Gênesis capítulo 11. Lá fala de uma torre. Qual é o nome dessa torre? Então nós vamos dar um nome para a igreja de Babel. Diga: igreja de Babel. E nós lemos lá Atos capítulo 2, que onde veio a descida do Espírito Santo e Deus começou uma grande obra, e nós vamos chamar ela de igreja de Pentecostes. Amém? Igreja de Babel, igreja de Pentecostes. E eu quero falar sobre a diferença dessas duas igrejas. Quantos estão comigo? Diga amém. Elas têm várias diferenças e uma semelhança. Mas antes disso, eu queria que você pensasse comigo em algo aqui. Se Deus
derramasse sobre nós agora, neste lugar, uma graça absurda. Se você recebesse agora uma medida de graça de Deus, como você nunca recebeu em todo o tempo na sua vida. Se uma tonelada de graça caísse sobre a sua cabeça agora, como você seria? Ou melhor, no que você se tornaria? Como você reagiria? Que igreja nós seríamos? Nós precisamos pensar sobre isso, sabe por quê? Porque nós precisamos viver o reino de Deus. Diga reino de Deus. A igreja, irmãos, estabelece o reino, mas o reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é o instrumento de Deus para começar todo grande avivamento, é através da igreja. E a igreja estabelece o reino de Deus. E estabelecido o reino de Deus, ele sim extrapola as paredes da igreja. O nome dessa conferência é Tribos, está no plural, não é tribo. É muita gente. É vários povos, várias características, várias idades, vários jeitos de falar, vários jeitos de se vestir, várias músicas, várias maneiras. O que aconteceria se Deus derramasse um avivamento nesse lugar e atraísse todas as pessoas de Imperatriz para cá? Alguns estão dizendo assim: glória a Deus, pastor, vai ser maravilhoso. Todos os loucos, todos os drogados, todos os homossexuais, todos os grandes, todos os pequenos, todos os cheirosos, todos os fedorentos, todos os vascaínos, imaginou? Tem que ter muita graça de Deus nesse lugar. Todos os diferentes. Sabe, para essa ministração eu queria ter colocado uma pessoa fedorenta do lado de vocês, muito fedorenta, que te incomodasse. Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Nós cantamos: é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Você está falando com Jesus, irmãos. Está com Jesus é assim. Mas ninguém fica com Jesus o tempo todo. A gente vai para um lugar secreto, se abastece em lugar secreto. A gente vai com Deus, olha para o rosto de Deus, recebe da glória de Deus e vai mexer com gente. Você sabe como é que é um avivamento? Eu acho que eu não estou me sentindo muito bem. Olha quem entrou na igreja agora. Olha quem está ali. Olha esse irmão. Irmãos, nós não temos ideia o que é vir um avivamento, não. Avivamento não é pulo, irmãos. Avivamento é uma quantidade absurda de almas sendo ganhas para Jesus, e elas precisam ser transformadas dentro da igreja. Elas são salvas pelo poder do nome de Jesus e são transformadas pelo poder do Espírito Santo, mais no meio dos irmãos. Quantos posso ouvir um amém? Então, quando eu leio um texto como esse, eu vejo duas igrejas com atitudes completamente diferentes. Eu acho bom a gente dizer e entender qual igreja nós queremos ser. Por exemplo, a igreja de Babel. A Bíblia diz que no versículo 4 do capítulo 11, diz assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Diga, para nós. Sabe, é um povo exclusivista. Olha só, eles se encontraram, juntaram um montinho de gente
e começaram a edificar uma cidade. Deixa eu te dizer, uma cidade naquele tempo não é como nós construímos hoje. Uma cidade naquele tempo tinha muros, diga muros. Ela estabelecia muros em volta dela, e Babel era um povo, a igreja de Babel era uma igreja que queria estabelecer um muro e se separar de todos os outros. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aí vem a outra igreja, que é a igreja do Espírito Santo, a igreja do Pentecoste. Ela diz assim no versículo 5, lá de Atos 2, eu vou ler Gênesis 11 e Atos 2 o tempo todo. A igreja de Babel fez uma torre, fez muros, edifiquemos para nós uma cidade. Olha a igreja de Pentecoste. E estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra. A igreja com mentalidade de Babel é uma igreja que não passa de uma pequena comunidadezinha. É uma igreja que é uma cidadezinha. E é tão pequeno o pensamento de Babel, meus irmãos, que hoje nós somos quantos bilhões de habitantes? 6, quase 7 bilhões de habitantes. Olha essa mentalidade mesquinha de Babel. Construímos para nós uma cidadezinha e a gente fica aqui bem guardado. Olha só a mentalidade desse povo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora vem Pentecoste, de todas as nações debaixo da terra. Mas essa não é a única diferença entre as duas. A segunda diferença entre as duas é, na igreja de Babel, ela foi construída para abrigar poucas pessoas. Mas na igreja de Pentecostes, ela foi abrigada para quantos forem atraídos para ela. E se nós continuarmos as diferenças, a igreja de Babel, ela tinha muros. Alguns de vocês têm muros, irmãos. Alguns de vocês têm muros. Muros significam que Babel era um local para apenas um tipo de pessoa. Tem que entrar com calça jeans, camisa polo e cabelo arrumadinho. Tem que tocar guitarra com overdrive e música inglesa. Tem que ser só samba aqui. O pastor tem que fazer desse jeito. A nossa tribo é dessa maneira. Uma mentalidade egoísta. Ela fazia separação de qualquer tipo de cultura ou povo. Na igreja de Babel, ninguém poderia ser diferente. Você não pode pintar o cabelo na igreja de Babel. Você sabe por que eu botei o boné? Porque uma vez eu entrei numa igreja de boné, irmãos. Você sabe o que aconteceu quando eu entrei na igreja de boné? Toda a igreja olhou para mim como se eu fosse um pedaço de picanha. Eu me senti tão constrangido que eu lembro da cor do boné até hoje. Um boné da Pacalolo. Quem lembra desse negócio? É muito antigo. Etas aí, os da década de 70 agora todos se arrepiaram. E eu me lembro que eu peguei aquele boné e eu fiquei tão constrangido, porque um boné foi o suficiente para eu não pertencer àquela igreja. E eu nunca me esqueci disso. Eu tinha 14 ou 15 anos de idade. E já se passaram 25 anos. E isso está na minha cabeça até hoje. Eu lembro até a quantidade de pessoas que tinha na igreja. De tanto constrangimento que eu passei. Mas aí vem a igreja de Pentecoste, aquela que o Espírito Santo inaugurou, onde todos são bem-vindos. Venha como estão. Diga, venha como estão. Ouve Jesus para esses crentes aprender a ser gente. Deixa vir como estão, meus irmãos. Alguns de vocês quando vieram aqui deu medo. Venha como você é. Nós aceitamos você. Será, meus irmãos? Será que nós aceitamos todas as tribos aqui dentro dessa igreja? Será que nós aceitamos todos aqui? Será que você pode ser quem você é? Come on, olha para mim aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Se a graça de Deus viesse nesse lugar agora,
A primeira coisa que a graça faz é dar liberdade para você ser quem você é. Agora eu quero dizer quem você é. A graça só cura aquilo que ela expõe. Diga: a graça só cura aquilo que ela expõe. Então a primeira coisa que eu te faço, deixa eu te ver se você consegue mentalizar. A primeira coisa que quando a graça caísse nesse lugar, é que ela ia trazer para fora a sua vida secreta. Por quê, pastor? Porque num ambiente de graça, eu tenho coragem de falar quem eu sou. No ambiente de graça, eu tenho coragem de contar os meus pecados. No ambiente de graça, eu tenho coragem de revelar o meu coração. No ambiente de graça, eu tenho coragem de revelar os pensamentos mais absurdos da minha cabeça. Porque a graça de Deus, ela me faz sentir seguro. Mas quando ninguém fala, e se num ambiente ninguém abre a boca, quantos estão me entendendo? Diga amém. Se no ambiente ninguém consegue dizer quem é, não é um ambiente de graça, é um ambiente de religião. Porque a religião aponta o dedo na tua cara e diz: não me diz quem você é, porque na hora que você disser, eu te pego. A igreja de Pentecostes era essa igreja dizendo assim: venham todos, não fique nenhum do lado de fora. Qual tipo de igreja que você acha que parece mais com Jesus, irmãos? A igreja de Babel resiste à entrada de pessoas diferentes. Olha só como que eles dizem, versículo 3: vinde, façamos tijolos. Diga tijolos. Você já viu que todo tijolo é igualzinho ao outro? Você sabe por que essa parede é tão bonitinha? É porque ela é feita do mesmo tijolo. Vinde e edifiquemos tijolos. E não é qualquer tijolo. Queimemo-los bem. Queimemo-los bem. Ou seja, tem que ser todo mundo igualzinho. Tinha que possuir a mesma língua, tinha que possuir a mesma forma de pensar. E os tijolos diferentes, os excluídos, os diferentes eram excluídos, eram colocados de lado. Seu cabelo, sua roupa, seu modo de falar. Eu passei mais de 2 anos ministrando na rua para homossexuais e para prostitutas. Mais de 2 anos. Isso há mais de, talvez uns 13, 14 anos atrás. E eu me lembro que depois de mais de 1 ano ministrando para eles, eu falei para eles assim: cara, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam, eu falando para eles, né? Aí eu me lembro que o líder deles, eu acho que o nome dele era João, era Pedro. Ele ia conversar comigo assim: e aí, pastor, tudo bom? Eu digo: conversa direito. Ele: aí, pastor, tudo bom? Eu digo: conversa como homem, rapaz. Aí ele conversava comigo e disse, e eu falei para ele, ele disse assim: pastor, o senhor está mais, pastor não, Ricardo, o senhor está mais de 1 ano vindo aqui e você nunca convidou a gente para ir na sua igreja. Aí na hora eu falei assim: domingo vocês vão. E como é que faz? Você pega a gente aqui, eu pego todo mundo aqui. Eram uns 11. Aí eram as 2 da manhã, dormi, acordei cedo, liguei para o pastor Nonato. Digo: pastor Nonato, eu tenho 2 notícias para você. Uma boa, tá ruim. Ele diz: menino, para com esse negócio, conta logo a ruim. Não, eu vou começar pela boa. A boa é que eu vou levar 11 visitantes para a igreja no domingo. E a ruim? E a ruim é que é a galera lá da BR. Meu filho é bênção. Não, pastor, eles vão vestidos para a festa. Eu vou pegar eles lá no trabalho deles. Aí eu quase vi ele fazendo assim. Ele vai assim. Aí eu falei: pastor, mas eu tenho uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu tenho uma estratégia.
eu vou colocar eles nos 2 primeiros bancos da igreja. Nós ainda estávamos lá na primeira igreja. Vou botar eles nos 2 primeiros bancos da igreja. Ele disse, por que, meu filho? Não, porque eles entram logo, e aí ninguém fica olhando para eles. Eles ficam olhando para frente e todo mundo fica olhando para eles. Que se eu botar eles para trás, vão ficar olhando. Eu boto ele logo na frente, o pessoal fica tudo olhando para eles, tudo bem. Ele disse, pode fazer, meu filho. Pastor, tem outra coisa. Eles vão entrar no meio do louvor. Por que no meio do louvor? Não, a igreja está lá, celebrando ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Eu digo, o povo entra naquela hora. Pensa, beleza. Aí, tinha um Jorjão, é um carioca. Desse tamanho, Jorjão. Falei, Jorjão, é o seguinte, tu pega a Kombi, vai buscar a galera. Naquele tempo de telefone de celular era uma relíquia, mas nós conseguimos um. Eu digo, Jorjão, tá onde? Ele, pastor, Ricardo, tô só esperando. Eu digo, segura aí, que ainda tá no louvor, a galera ainda não tá muito animada. Aí eu digo, Jorjão, vem pra cá. Começou a música, todo mundo batendo palma. Aí eles entraram, irmão. O Jorjão disse, ó, vocês vão entrando direto, não olha pra ninguém, pega direito, para frente, chega lá na frente do louvor, senta. Né? Tipo assim, entra logo na igreja. Só que, irmãos, diante de Deus, eu esqueci um detalhe. Eu esqueci o detalhe que tinha um negão de 1,90 m. E ele estava com um salto de mais de 10 centímetros. E era o negão das pernas mais bonitas que eu já vi no mundo. E ele estava com uma saia de 1 palmo. Quem estava nesse dia aqui? Tem alguém que estava aqui nesse dia na igreja? Está lá. Quem estava lá? Estava lá, né, irmã? Irmão, diante de Deus, era uma saia cromada. Não, prata, irmão, prata brilhante. Ele entrou com 2 metros de altura e aquela saia de 1 palmo. Irmão, mas ele entrou assim muito acima da atmosfera. Aí a igreja que estava cantando bem emocionada foi parando. Aí foi olhando. E foi olhando. E sabe, eles entraram com estilo mesmo. E eles sentaram lá na frente. Irmãos, a gente sorriu muito no dia. Muito. Teve muitas coisas que aconteceram naquele culto. Passaram-se os anos. Deus me começa a ministrar no meu coração uma medida de graça que eu não conhecia. Uma medida de amor que eu não conhecia. E você sabe o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a chorar lembrando disso. Você sabe por quê? Porque eu estava numa igreja. A culpa não era da igreja, irmãos. Porque a igreja somos nós. Nós não estávamos preparados para receber aquela tribo. E eu comecei a chorar. Uma igreja onde você precisa preparar uma maneira para lá receber os diferentes. Que igreja é essa? É a igreja que exclui. É a igreja que não aceita o cabelo laranja. Olha que cabelo laranja mais lindo aquele ali, ó. Cabelo de fogo. Irmãos, e você não sabe o começo da nova aliança. A primeira coisa que o pastor Nonato fez na nova aliança foi abrir os braços para os diferentes. Chegaram os cabeludos primeiro. Todos os cabeludos vieram, mas nenhum tinha um cabelo assim. Porque cabelo cresce para baixo, o seu cresce para cima. É o super saiyajin. Irmãos, para de molecagem e presta atenção aqui. E depois dos cabeludos vieram os carecas. Dos carecas vieram outros. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje um culto onde entrou a tribo dos inline, aqueles patins inline. Eu comecei o culto, nós começamos a cantar a música, aí vem a galera entrando no culto. Aí parava. Aí eu achei aquele negócio muito estranho, mas eu não vou me... Deixa quieto.
pediu o ofertório. Vou fazer, irmãos, vamos fazer a oferta aqui agora, tudo bom? Venha trazer só a oferta a nosso gasofilas, que é negócio todo. Aí o povo começou a vir. Aí veio a galera do inline. O cara... Aí na minha cabeça eu digo, Deus, tu aceita esse tipo de oferta? Dessa maneira eu não tinha visto ainda não. Por quê? Porque existe igrejas que são parecidas com a de Babel, que faz os tijolos tão direitinho, que se alguém for diferente, não cabe dentro dela. Destoa. Quantos estão me entendendo? E eu acho interessante que a igreja de Pentecostes, ela é assim, de todas as nações debaixo do céu. Muitos dons, muitos talentos, muita gente diferente. Alguns de vocês nunca dançariam aqui, irmão, mas tem quem dança. Alguns de vocês não cospem fogo, mas tem gente que cospe fogo. Alguns de vocês não tocam rock, mas outros gostam. Irmão, se nós excluirmos os diferentes, nós perdemos a diversidade, nós perdemos os dons, nós perdemos a beleza da igreja. A igreja é bela porque ela é multiforme. Você vai ter um almofadinho aqui pregando sem nem mexer a sobrancelha, mas você vai ter um louco rolando no meio das cadeiras e levantando todo mundo. Você vai ver o cara adorando assim, mas você vai ver outro adorando que tem que tirar pelo menos uns 5 metros de distância para ele. Que tipo de igreja que nós vamos ser, meus irmãos? A igreja de Babel não quer trabalho. A igreja de Babel, na verdade, ela quer um jardim bem cuidado, com todo mundo milimetricamente colocado. Uma vez eu estava lá na fazenda do meu pai, e eu fui orar, que eu precisava ministrar na igreja no final de semana. Então eu fui para o meio do mato, comecei a orar. Caiu um chuvão que me pegou no meio do mato. Aí eu me lembro que eu olhei assim de longe a sede da fazenda. Minha mãe plantou mais de 3.000 árvores. Um jardim lindo que minha mãe fez, tinha acabado de cortar. Aquele jardim todo, sabe, organizadinho, com aqueles pingos de ouro tudo cortado, com aquelas arvorezinhas tudo quadrada. Onde era azul, onde era vermelha. Sabe aquele jardim lindo? Quantos estão vendo? Quantos estão vendo esse jardim? Lindo, tá vendo? Aí eu falei, Deus, como é bonito esse jardim da minha mãe. Aí o Espírito Santo falou no meu coração na hora, irmãos, mas é da sua mãe, não fui eu que fiz. Aí eu senti do meu coração de olhar para trás. Aí eu olhei. Na hora que eu olhei para trás, eu vi lá onde tem uma lagoa e tem a mina da nossa fazenda. E no lugar da mina, nunca pode ser tirado a reservazinha. Você tem que ficar ali. Tem que ser a planta nativa, pelo menos ali uns 30, 40 metros em volta da mina. Eu não sei se vocês reconhecem essa palavra juquira. Você sabe o que é juquira? Juquira. Bom, juquira é um negócio assim. É planta de todo jeito, no mesmo lugar, uma querendo tomar o lugar da outra, subindo em cima da outra. É uma bagunça total. Juquira é aquela mata virgem, às vezes aquelas plantas tudo entrelaçadas, sabe aquele negócio? Aí o Espírito Santo fala no meu coração, Ricardo, o que é mais bonito, a juquira ou o jardim da sua mãe? Eu digo, Deus, não vou mentir, o jardim da minha mãe. Ou o jardim da minha mãe é mais bonito? Ele disse, esse é o problema, Ricardo. É o que vocês criaram como certo e bonito. Às vezes não é o que eu quero fazer. Ricardo, eu fiz a juquira. Olha que coisa linda essa bagunça. Eu tenho as 2 fotos até hoje. A foto da juquira e a foto que eu tirei do jardim da minha mãe. E todos os dias, quando eu tenho que ministrar essa
essa palavra, eu olho para Juquira e digo: Deus, que Juquira linda, o Senhor arrebenta. Irmãos, que igreja chata seria essa se todo mundo fosse igual a você? Que igreja chata é essa onde não tem nenhuma novidade? Onde ela é previsível? Mas a igreja de Babel, ela não era hospitaleira. Olha só, presta atenção. Por que ela não era hospitaleira? Na primeira diferença, diga, na primeira diferença. Qual foi a diferença? A língua. Na primeira diferença, acabou tudo. Pensa num povo fraquinho de unidade. Na primeira diferença, tudo se acabou. Bastou um falar diferente, a igreja acabou. Agora, qual é a coisa linda? Olha a coisa linda, irmão, da igreja de Pentecoste. Versículo 8 de Atos 2. Como podemos ouvi-los em nossa própria língua materna? Gente de todas as nações da terra, vem o Espírito Santo, derrama sobre eles os dons de línguas, e aqueles que não estavam entendendo nada, começaram a entender por quê? Porque eles estavam ouvindo na sua própria língua materna, sua língua da... Irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma língua universal que existe. Sabe qual é a língua universal? Vem cá, pastor Giana. Olha uma língua universal que existe, essa daqui, ó. Você não precisa falar japonês não, só abraça. Eu estava lá na Inglaterra, e chegou um inglês desse tamanho, e disse assim: Hi, my brother. Eu digo: Hi, my brother. Aí ele disse mais uma frase, vem cá, traduzir. O cara nunca me conhecia e disse e aí meu irmão? Tu consegue ver o peso dessa informação? E aí meu irmão? Eu quase digo para ele assim: vamos almoçar na tua casa hoje. Lembra Ananias e Paulo? Lembra disso? Deus fala para Ananias o quê? Vai lá curar Paulo. Quem lembra desse texto? Não é isso? Vai lá curar Paulo. Senhor, aquele assassino, o senhor não está bem, Deus, hoje veio a mensagem errada. Ele diz: vai lá, porque ele agora faz parte do nosso grupo. Aí Ananias vai, dobra a rua direita, para a esquerda, não sei o que, sobe e desce. Aí ele chega. Qual é a primeira reação de Ananias diante de Paulo? E aí meu irmão Paulo? Que é isso, irmão? Olha que coisa gostosa. Olha que coisa gostosa você chegar num lugar e não ter um olhar abortivo na sua vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você já viu aquela pessoa que passa e você analisa ela dos pés à cabeça? Aí depois você dá a sentença. Você olha e diz assim: o que está fazendo aqui? Irmãos, todos eles eram bem-vindos, ouviam na sua própria língua, a linguagem do amor. Agora é interessante, Babel era homogênea. Como é que Babel crescia? Só com os filhos que nasciam entre eles. Não tinha jeito, era só entre si, somente de nascimento natural. Agora veja bem, irmão, presta atenção. Olha a igreja de Pentecoste, irmão, presta atenção. Pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, flamenguista, vascaínos, né, Panfilha, Egito, Bacuri, três poderes. É um negócio maravilhoso, irmão. Os que têm, os que não têm, os que são, os que não são, os que ainda vão ser, né? Pessoal da Nova Aliança, da Assembleia de Deus, dos presbiterianos, e vai todo mundo, irmão, ó. Junta todo mundo, joga dentro da panela. Aí você vai dizer assim: mas é uma bagunça, irmão. Mas é claro que é uma bagunça, irmão. Tem você nela. Se você está nela, virou bagunça. Oh, que coisa maravilhosa é a igreja. A igreja é essa bagunça, irmão. Quem está lendo aqui a Bíblia toda? Você viu que coisa maravilhosa a arca de Noé? Não. Quem meditou sobre a arca?
Você tem que meditar, irmão. Não tinha banheiro na arca. O cocô do elefante, irmão, era 30 quilos. Do ratinho não incomodava muito, não. Agora tu imagina, dezenas e dezenas de dias aquele povo lá dentro. Não tinha, irmãos, Rexona. Não tinha nada disso. Agora tu imagina o cheiro da arca. E choveu tanto que ela tinha que ficar fechada. Diga à igreja, é igual a arca de Noé. É uma bagunça. Agora olha para a pessoa que está lá, dizer igual a arca. Cabe todo tipo de animal. Até você. Até nós, irmãos. Sabe, esse negócio de igreja exclusivista já acabou, irmão. Esse é Babel. Mas elas tiveram uma semelhança. Diga, uma semelhança. Deus desceu para ver as duas. Irmão. Deus desceu em Babel. E o que ele achou lá em Babel? Ele julgou aquela igreja e acabou com ela de uma vez por todas. Agora o que acontece lá em Pentecostes? Ele desce em Pentecostes e ele perdoa os pecados daquela igreja. Ele as lava com o sangue carmesim do filho dele. Ele começa a transferência de hospedagem das regiões celestiais e começa a morar dentro daquele povo. O Espírito Santo desce sobre toda a carne e estabelece a sua igreja. Uma vez me perguntaram assim: pastor, qual é a maior obra do Espírito Santo? Eu digo, a maior obra do Espírito Santo é a igreja. Porque antes da descida do Espírito Santo não tinha igreja. Quando o Espírito Santo desce, ele inaugura o corpo de Cristo na terra. Olha para mim, irmãos, agora você precisa entender isso. Jesus, quando andou nessa terra, ele era o corpo de Cristo, lógico. Quando Jesus andou nessa terra, ele era o corpo de Cristo. E toda pessoa que Jesus encontrava, ele via algo nela bom pelo qual valia a pena ele morrer. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem é esse, irmãos? É o fedorento Bartimeu. Senhor, o senhor pode ir na minha casa, porque minha filha está muito doente, está prestes a morrer. Quem é esse? Jairo. Desce, rapaz, que eu vou na tua casa. Eu vou almoçar na tua casa. Quem é você, baixinho? Você sabe que era Zaqueu, irmão? Zaqueu era um gangster. Zaqueu era um maior pilantra que tinha no universo. Eu não sei se você entende quando você lê a história da Bíblia, irmão, porque não tem como você ler a Bíblia e não imaginar, se você quer entendê-la. Por exemplo, você imagina Jesus sentando no tapete persa de Zaqueu, Zaqueu trazendo aquele filé gigante, também um baita de um peixe ao molho de camarão, e Jesus está ali, e Zaqueu prepara, tem todos os serviçais. Irmão, você acha que Jesus não sabe que tudo aquilo ali não foi comprado com dinheiro de roubo? Come on? Jesus sabe, irmão. Ele está na casa de um homem que o pão que ele está comendo foi comprado com dinheiro de roubo. Mas Jesus senta. Agora, sabe o que eu acho a coisa mais maravilhosa desse texto? Para mim é o top das galáxias. É que a Bíblia não diz como Zaqueu se converteu. Eu acho isso bom demais. Porque já a gente criaria um sistema para conversão de crentes ricos. O modelo, não diz. A única coisa diz que quando Jesus entrou naquela casa, algo aconteceu no coração daquele miserável.
E ele foi transformado. Irmãos, que igreja que nós seremos? A igreja de Babel, ela selecionava as pessoas assim: você presta e você não presta. Isso é religião, irmãos. É a tribo dessa aí, ó. A religião, olha para mim, entenda o que eu vou te dizer. A religião diz o seguinte: existem pessoas boas e existem pessoas más. A religião diz isso. Você sabe o que o cristianismo diz? Que só tem gente ruim. Só. O cristianismo diz assim: só tem gente má, que já foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo, e má, que ainda não foram alcançadas, ainda. Então você começa a ver o que Jesus quer fazer nesse tempo. Sabe, irmãos, a igreja de Babel eram homens reunidos sem nenhum propósito em Deus. Eles não acolhem o diferente e julgam, diga julgam. Mas a igreja de Pentecostes não. Ela possui uma missão em Jesus e não em si própria. Sabe o que acontece aqui? Você olha para esse lugar. Quem estava aqui um dia pintando ele, instalando a primeira luz, sabendo que isso aqui era um galpão e hoje é uma igreja tão bonita assim, aí você começa a se sentir: nossa igreja, que bom estar aqui. Começa a virar Babel. Você sabe por que essa igreja existe, irmão? Ela só existe para aqueles que ainda não fazem parte dela. Vou repetir. Ela só existe para aqueles que ainda não fazem parte dela. Visão de reino. A igreja está no reino, mas o reino é maior do que a igreja. Em Pentecostes, as pessoas não estão reunidas porque elas são iguais, mas porque elas possuem um só Deus, um só coração e uma só missão. Diferente de Babel, ela não busca ser salva dos diferentes, mas ela busca salvar todos os diferentes. Para de tentar edificar uma torre para você, meu irmão. A igreja não existe para ela mesma. A missão da igreja não é criar lugar onde vamos nos sentir o resto da vida satisfeito. É aqui que eu me sinto muito bem. Tem, irmãos, isso é com Jesus, é na comunhão com os irmãos, mas é para você ter combustível para sair daqui e alcançar os perdidos. Jesus não veio para te tirar do mundo, irmão. Não veio mesmo. Ele veio para tirar o mundo de dentro de você. Uma vez um pastor me perguntou assim: Pastor Ricardo, ir para o céu é difícil? Eu digo: não, irmão. Não, ele falou assim: eita pastor, ir para o céu é muito difícil, né? Eu falei: não é difícil ir para o céu, é fácil demais. Basta crer naquele que morreu na cruz. Se você crê em Jesus, que Ele veio em carne e morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, tomou sobre si todos os teus erros, acabou, irmão. Você está salvinho da Silva. Irmão, ser salvo não é difícil. Ir para o céu não é difícil. Sabe o que é difícil? É trazer o céu para a terra. Lugar onde há aceitação. Lugar onde o esquisito é bem-vindo. Vem cá, meu amigo. Igreja de Babel
se eu não gosto de você, eu te expulso. Se eu não gosto de você, cai fora. Se eu não gosto de você, é minha mãe, pisa. Aí, nós vamos brigar. Não passa não. Se é Babel, tem discussão. Quantos estão me entendendo? Agora se é Pentecoste, você vai brigar comigo. Você quer brigar comigo, né? Aí você diz assim: reage, Ricardo. Vem pra porrada, meu irmão. Vem. Eu digo: eu vou. Pentecoste, irmão, é a igreja do abraço. É a igreja que reage em amor. É a igreja que sofre o dano. É a igreja que tudo o que ela faz não é o que ela faz, mas por quê e para quem ela faz. Tem muita gente perguntando: o que nós vamos fazer na igreja, irmão? Não é o que nós vamos fazer na igreja, é para quem nós faremos e por que estamos fazendo. Não encha a agenda do teu ministério, da tua igreja, no que fazer, mas encha naquilo que você quer se tornar. Deus está estabelecendo um novo tempo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: na dúvida. Diga: na dúvida, escolha amar. Tem muita gente querendo levar o evangelho para todo lugar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. O que Deus ama? Vamos lá. O que Deus ama? O que Deus ama, meus irmãos? Gente. Onde é que tem mais gente? Na zona rural ou na zona urbana? Come on. Então onde é que tem mais possibilidade de você viver o amor de Deus? Na zona urbana, na cidade. Tem gente querendo fazer missões em tanto lugar, irmão. Eu quero dizer que essa cidade tem 250 mil pessoas para serem amadas. Tem gente querendo ir lá para as nações. Não é errado, irmão. Mas antes de você ir lá para as nações, o seu coração estiver lá nas nações, que Jesus esteja no seu coração. Porque quando Jesus estiver no seu coração, você vai amar o primeiro que aparecer na tua frente. A obra de Deus é grande demais para fazê-la sem amor. O que Jesus fez na cruz? Ele esqueceu dele mesmo e lembrou de nós. O que a igreja de Pentecoste é? É uma igreja que pensa sempre no outro, para que ela possa abençoar. Eu fiz uma conta um dia, e eu começo a terminar agora. Minha conta não deu certo. Eu fiz a seguinte conta. Eu estava estudando sobre a bondade de Deus. Você sabia que seu Deus é feliz? Não, quem sabia que Deus é feliz? Não, quem sabe? Teu Deus está de bom humor agora. Quem sabia disso? Não, teu Deus agora está dando gargalhada. Não, Ele é feliz. Quem sabia disso? Porque tem gente que entra na igreja tipo assim: Deus, como é que o Senhor está hoje? Bom humor? Não, Deus é feliz, irmãos. A cruz faz Deus escancarar os dentes lá no céu. O teu Deus é Deus festeiro. Sabe, pois isso eu quero dizer: fique tranquilo, relaxa. Dá uma respirada. Deus está feliz, irmão. Sabe, eu comecei a fazer a pergunta: Deus, tu és tão bom. Aí eu fiz a seguinte conta. Peguei a calculadora. Deus mais eu é igual ao mundo pior sem Deus. Não, Deus mais eu é um mundo pior do que Deus menos eu. Quantos concordam? Quantos concordam? Deus mais a humanidade é pior do que Deus menos a humanidade. Aí eu fiquei doido. Então a lógica é: Deus mais o mundo é pior do que Deus sozinho. Então para que Deus fez a gente? Porque se nós pioramos a criação. Quantos entenderam o que eu falei? Não, você estragou a criação, irmão.
Olha para a pessoa que está do seu lado, acabou com o plano. Era para ter tudo perfeito. Irmão, acredite, só tem duas criaturas que não cumpriram o plano de Deus: os demônios e nós. Eu acho que nós estamos ganhando os demônios. Então Deus menos a gente era menor. Aí eu fiz a pergunta: Deus, para que o Senhor criou a gente então? Irmãos, se nós fôssemos destruídos em nossos pecados, em nossos delitos, jamais nós conheceríamos quem nosso Deus é. Fale para a pessoa que está do seu lado: o seu Deus se importa com você. E é hora da igreja começar a imitar Deus em relação a todos. Que venha uma unção sobre nós de se importar. Que venha um peso sobre você de amar. Irmãos, o último grande avivamento não será o avivamento dos dons, irmãos. O último grande avivamento é o avivamento do amor. É o avivamento do perdão. É a da fraternidade. É a da comunhão. É o do partir do pão. Nós estamos tão longe do centro aqui, né? Quem veio de carro hoje? Quem veio de carro? Dá carona, irmão, dá carona. Dá carona. Aleluia, glória a Deus. Você já viu como é que Jesus faz a ceia? É lindo o jeito que Jesus faz a ceia. Ele pega o pão, dá graças e faz o quê? É muito lindo, irmão. É muito lindo. Jesus, ele pega o pão, dá graças e faz o quê? Reparte. Né? Então, quantos sabem aqui que foi Deus que te deu o que você tem? Aleluia, né? Então Deus pega a sua Titã 150. Jesus pega ela, levanta: Senhor, consagra minha Titã. Não tem um monte de gente que pede para consagrar. Deus, consagra meu carrinho, consagra minha bike, consagra aqui a magrela, consagra aqui a minha altinha. Quantos já pediram para consagrar? Sabe? Aí Deus pega a tua Hilux, dá graças e faz o quê? Dá carona para os irmãos, irmão. Faça igual o pastor João um dia, não. Foi tu, foi eu, ou foi o Anderson? Um dos dois agora, já falei. O Matias, irmão, chegou fedorento. Matias, quem conhece o Matias? Matias é demais. Matias vai mais no culto que o pastor. Matias estava bêbado, irmão. Matias acho que estava uns 5 dias na gandaia. Ele estava bêbado, estava fedendo, estava tudo. Aí chegou um irmão com um carro bem limpinho, novinho. Aí Matias falou assim: aí, irmão, carro não, Aí o cara disse assim: que foi, Matias, o que você quer? Eu tô com fome, rapaz, paga um lanche para mim. Ele disse: pago sim. Aí o Matias foi entrando no carro dele e disse: não, vou buscar. O Matias disse: tu não quer que eu entre no teu carro novo, é? Eu vou entrar sim. Aí sentou naquele bancozão, ficou fedendo uns 15 dias. Tu quer ser igreja de Pentecoste, irmão? É aquela que Jesus levanta o seu celular e diz assim: graças te dou, divide o crédito da internet com todo mundo. Irmão, deixa eu contar uma coisa aqui, olha para mim. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu li num livro uma das histórias mais tristes da minha vida. Olha para cá. Eu li um livro de uma mulher que ela terminou o livro assim: e eu termino a minha vida velha com todos os meus bens, com meu sofá branco, onde ninguém nunca sentou, com minha louça de casamento, que nenhuma xícara se quebrou, com o meu carpete, que eu nunca precisei limpar.
com uma casa intacta, eu termino a minha vida numa vida miserável, porque não compartilhei a minha vida com ninguém. Irmãos, esse foi o final do livro mais triste que eu já li na minha vida. E a igreja de Pentecostes é uma igreja hospitaleira, uma igreja que abraça, uma igreja que doa. Irmão, se tem alguma coisa intacta na tua casa, é do anticristo. Porque se for de Cristo, Ele reparte. Se você tem um conjunto de toalha que ninguém nunca usou, ele está endemoniado. Quando eu for almoçar na tua casa, se não tiver aquela louça mais bonita, daquela lateral assim, bonitinha, não me sirva copo de alumínio. Eu gosto de copo de alumínio, geladinho. Ou mas é bom. Mas tem gente que não gosta, irmão. Sirva o melhor. Aliás, você quer começar a virar uma igreja diferente? Até o final dessa conferência, sente na mesa com alguém que você nunca sentou. Pague a conta para alguém que você nunca pagou. Aliás, irmãos, eu quero saber a medida de graça que tem sobre você. E eu termino agora, fica de pé. Eu quero perguntar a medida de graça que está sobre você agora. Você sabe como nós sabemos qual é a medida de graça que está sobre nós? Olha para mim. É quando a pessoa mais enjoada, fedorenta, difícil, chega perto de você. É como você reage àqueles que não são parecidos com você. Essa é a medida de graça que está sobre você. Eu fico imaginando Cristo, irmãos. Feche os seus olhos. Eu fico imaginando Cristo terminando o seu dia depois de ter curado tanta gente. Você consegue ver o perfume de Cristo? Sentir o perfume de Cristo? Depois de ter abraçado 70 pessoas, curado uma multidão, qual era o perfume de Cristo, irmão? Era um CC muito, muito alto. Não. Qual era a pureza de Cristo depois dele ter tocado nos doentes? Era tanto vírus e bactéria. E os leprosos? Irmãos, pare de romantizar demais o cristianismo. Existe uma tribo, várias tribos nessa cidade, que a única coisa que elas precisam é da sua aceitação e de seu abraço.